Um indicador que possui uma assertividade assombrosa está apontando para uma alta explosiva no mercado cripto nas próximas semanas. Se você quer entender mais sobre esse indicador, qual que é esse indicador, como que ele funciona e como que ele impacta o mercado de criptomoedas para trazer essa alta explosiva, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. Existe um indicador que é o melhor indicador de todos para que a gente possa seguir e entender qual que pode ser o movimento futuro do mercado de criptomoedas. Ele nunca falhou e ele está apontando para uma alta no decorrer dos próximos meses. Eu vou falar mais sobre ele no decorrer desse vídeo aqui, mas eu quero começar falando a respeito da inflação lá nos Estados Unidos, porque hoje nós tivemos uma divulgação de inflação lá nos Estados Unidos surpreendendo as expectativas dos economistas. A projeção já era de queda para a inflação. E ela veio ainda mais fraca, ela veio caindo ainda mais. Por que que isso é tão importante? Porque isso abre margem para mais cortes de juros no Banco Central americano. Observem que eu vi já que tem muitas pessoas falando que existe a possibilidade de que nós entramos num bear market, como foi 2022, o inverno das criptomoedas, mas tira isso da cabeça, porque as condições atuais do mercado não são nada parecidas com 2022. Em 2021, na própria bull run do mercado cripto de 2021, nós tivemos uma queda considerável no mercado cripto, mas queda considerável não significa bear market. Bear market é quando a gente não tem nenhuma expectativa de crescimento para os próximos meses, não temos catalisadores de alta para os próximos meses. Observem, por exemplo, aqui o que acontecia com a inflação dos Estados Unidos em 2022, quando a gente entrou no inverno das criptomoedas. A inflação, que hoje está na casa de 2,8% anual, estava em 9,1% anual. A economia estava muito aquecida aqui, tinha muito capital em circulação e o Banco Central americano precisava agir para diminuir a liquidez no mundo. O que ele fez? Ele começou a subir a taxa de juros nessa ocasião aqui. Se ele sobe a taxa de juros é uma ferramenta que é utilizada para acelerar ou desacelerar a economia. A economia, nesse caso aqui, ela estava muito acelerada e isso estava gerando inflação, porque tinha muita moeda em circulação. Então, o Banco Central, ele age aumentando a taxa de juros para diminuir a liquidez do mercado. E se diminuir a liquidez do mercado, o mercado de criptomoedas, que é um mercado extremamente arriscado, que se dá muito bem quando a liquidez está sobrando, ele acaba sofrendo. E isso levou ao bear market de 2022. Só que isso daqui se assemelha à condição atual do mercado? 9,1% é 3 vezes mais, um pouco mais de 3 vezes a mais do que 2,8%, que é a inflação atual, o CPI lá dos Estados Unidos. Nós estamos muito perto da meta do Fed de 2,0% cravado no PCE, nós estamos em 2,5%, e se o Fed, se o Banco Central, se a inflação atingir essa meta do Fed, nós viremos ver o Fed cortando muitos juros para estimular a economia, porque não é interessante para os Estados Unidos nem que a economia esteja extremamente acelerada, gerando inflação, nem que a economia esteja extremamente desacelerada, chegando a patamares de 1% de inflação anual, por exemplo, porque isso significaria ali uma possibilidade de recessão, por exemplo. Então, a meta do Fed é 2%, nós estamos em 2,5% e chegando em 2%, haverão cortes de juros para estimular a economia. As projeções para esse ano de 2025 são de 3 a 4 cortes de juros até o final do ano. Isso vai jogar mais liquidez no mercado e o mercado de criptomoedas reage super bem a aumento de liquidez no mercado. Então, não, o cenário atual do mercado cripto, o cenário atual da liquidez global, não tem nada de semelhante ao cenário de 2022 de bear market. Entenda que uma tendência de queda de curto, médio prazo, de 2, 3 meses, não significa entrar em bear market, porque quando entra em bear market não tem perspectiva de alta. Eu acredito que a gente tem perspectiva de alta para romper esse topo de 109.500 do BTC ainda nesse ano de 2025. Por isso que eu acredito que esse movimento que está acontecendo, essa queda considerável que está acontecendo no mercado agora, representa uma oportunidade de mudar de vida, porque muitas altcoins caíram 60%, 70%, e se elas recuperarem para o topo que elas estavam 2, 3 meses atrás, elas vão fazer 5, 10x de valorização. Então, se você conseguir abaixar o seu preço médio pensando nisso e as altcoins voltarem a subir, assim como aconteceu em 2021, quando no meio do ciclo de alta o Bitcoin passou por 3 meses de queda, onde ele caiu cerca de 55% e depois entregou a bull run ali, onde ele bateu o topo dele na casa de 69 mil e as altcoins explodiram, nós tivemos a altcoin season. Se isso acontecer novamente, você
terá a mudança de vida nesse ano de 2025. Por isso que eu acho muito interessante aproveitar esse movimento do mercado. Essa queda pode ser o que possibilitou que você mude de vida nesse ano de 2025. É aquela questão de dar um passo para trás para dar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passos para frente no futuro. E ainda falando sobre o tema de liquidez, nós precisamos falar sobre um indicador que tem uma simetria com o Bitcoin enorme. Nós precisamos falar do M2 Global, que indica a capacidade monetária ali em depósitos de curto prazo e depósitos em conta corrente, ou seja, o capital em circulação no mundo disponível no curto prazo. Esse é o M2 Global. Aqui a gente consegue parametrizar aqui o M2 Global dos principais bancos do mundo, tá? Ele joga a projeção aqui das expectativas ali, dos dados a respeito dos principais bancos do mundo. E observem que essa linha vermelha representa o M2 Global. O gráfico normal é o gráfico do Bitcoin. Observem que em 2024 a gente lateralizou aqui pela maior parte do tempo. E justamente nesse período a liquidez global também estava lateralizando. Existe um ponto aqui em específico que nos permite muitas vezes antecipar os movimentos do mercado. Por quê? Porque o Bitcoin ele tem um atraso com relação à liquidez global de cerca de 90 dias. Fazendo estudos, a gente consegue fazer essa projeção. Então, por exemplo, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, em 2024, sabe que quando a liquidez global chegou nesse ponto aqui, em 2024 ali, tá, no início de 2025, o Bitcoin ainda estava aqui embaixo. Assim como nesse momento, olha o que está acontecendo aqui. Você está enxergando isso que está acontecendo na tela? Você está enxergando que a liquidez global está acima do patamar que ela estava quando o Bitcoin estava em 109.500? Observa isso, porque isso te dá a possibilidade de você capturar esse movimento futuro, já que o Bitcoin sempre segue a liquidez global com 90 dias de atraso, ou seja, 3 meses. O Bitcoin fez um falso movimento aqui e deu a entender que ele não iria seguir a liquidez global. Quando a liquidez global começou a cair aqui, o Bitcoin continuou a sua movimentação de alta, mas não, ele segue no parâmetro aqui de seguir a liquidez global. E nesse sentido, a liquidez global, considerando esse atraso de 90 dias, formou fundo entre os dias 18 de março de 2025 ao dia ali 19 de abril. Seria a data para projeção de fundo para o Bitcoin, projetando esses 3 meses de atraso. Tá? Projetando esses 3 meses de atraso, que é o que está sendo seguido aqui pelo gráfico, nós poderíamos ver o fundo do Bitcoin se formando na casa aqui do dia 18 de março de 2025 até 19 de abril de 2025, justamente nesse quadrado aqui. Então aproveite ao máximo as oportunidades que você terá nesse período do mercado, porque a tendência é que após passar por esse período a gente tenha uma explosão novamente, já que a liquidez global e o Bitcoin é como se fosse uma esponja de liquidez. Quando a liquidez está sobrando, ele absorve toda a liquidez, ela está acima do patamar de quando o Bitcoin estava em 109.500 dólares. E não é só olhando de 2024 a 2025 que o Bitcoin está seguindo a liquidez global. Esse é um indicador que acompanha o movimento do Bitcoin, a direção do movimento do Bitcoin. O Bitcoin, na verdade, acompanha esse indicador. Tá? Então, esse é um indicador que tem uma assertividade enorme. A gente pode pegar desde 2014 e a gente sempre vai ver aqui o gráfico da liquidez global, o M2 Global Supply, é a linha azul e o gráfico do Bitcoin é a linha preta. Observem a direção dos movimentos, tá? Observem exatamente isso que eu quero dizer com vocês. A liquidez cai, bear market aqui no mercado de criptomoedas. A liquidez volta a subir, Bitcoin forma fundo e vai seguindo para um ciclo novo novamente. A gente vê aqui, olha só, por exemplo, o que aconteceu, é muito interessante isso aqui, o que aconteceu em 2022, quando a gente teve ali, em 2023, na verdade, quando a gente teve a formação de fundo no gráfico do Bitcoin. Observem aqui, olha só, a liquidez global, ela formou fundo justamente na data de 24 de outubro de 2022, o Bitcoin nessa ocasião estava em 19.300 dólares. O Bitcoin foi passando um pouquinho mais de tempo, justamente por esse atraso que eu mencionei ali, por isso que eu já projetei no gráfico com aquele atraso, tá? Passando um pouquinho mais de tempo, em novembro de 2022, o Bitcoin marcou o seu fundo aqui, tá? Por volta de novembro de 2022, na casa de 15 mil dólares. O que acontece é que depois a liquidez começou a subir exponencialmente e o Bitcoin nunca mais voltou nesse patamar aqui que ele estava na casa de 15 mil dólares. E justamente mais uma oportunidade está sendo oferecida, já que a gente consegue observar
que a liquidez global ela está subindo ainda e o preço do Bitcoin está em queda. E se você for pegar pelo panorama histórico, o Bitcoin sempre acompanha a direção da liquidez global. E observar que a liquidez global está no momento acima do patamar de onde ela estava quando o Bitcoin atingiu US$ 109.500 me deixa super animado com as condições do mercado. Porque, como eu falei anteriormente, muitas criptomoedas caíram bastante, mas nós não entramos no bear market, o ciclo não acabou. Então, na hora que as criptos voltarem, a gente tem chance de pegar diversas multiplicações de 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes de multiplicação em algumas altcoins no mercado. E ainda mais interessante do que observar que a liquidez já ultrapassou o patamar que ela estava quando o Bitcoin atingiu o topo histórico dele acima de 109.500, é que a expectativa para os próximos meses é de que a liquidez continue aumentando. Nós teremos nos próximos meses, projeção ali para o primeiro semestre de 2025, nós temos a expectativa de que aconteça o fim do quantitative tightening do Fed, que é reduzir o seu balanço patrimonial, dessa forma retirando liquidez do mercado. De junho de 2022, onde o Fed iniciou a redução de balanço patrimonial, ele removeu 2 trilhões de dólares do mercado, diminuindo o seu balanço. 2 trilhões que poderiam ter ido para Bitcoin, para Ethereum, para Solana, para algumas empresas do S&P 500, poderiam ter entrado na renda variável, foram absorvidos pelo Fed, diminuindo o seu balanço patrimonial justamente para conter a inflação daquele período. É justamente o contrário do movimento que a gente está vivendo no momento. Quando a gente olha, por exemplo, para o Truflation, que mede a inflação real lá nos Estados Unidos em tempo real, a inflação real está na casa de 1,35%, muito abaixo de quando o Fed iniciou seu corte de juros aqui, e ela estava na casa de 1,7%. Outra coisa, tá? Quando a gente olha para as projeções de corte de juros por parte aqui dos traders na CME, o mercado está projetando que em 10/12 nós estaremos aqui com a taxa de juros na casa de 350 a 375 base points. Uma redução aqui, já que atualmente a gente está na casa de 425 a 450 base points, ou seja, 4,25 a 4,5%, uma redução de quase 1% na taxa de juros americana. Se houver essa redução na taxa de juros, mais capital será injetado no mercado, através, por exemplo, de estímulos como empréstimos, já que a taxa de juros vai estar baixa, o mercado pode optar ali por pegar empréstimos, as empresas pegam empréstimos e aceleram a economia. E também, se a taxa de juros está muito baixa, a renda fixa não se torna tão atrativa quando a gente olha para investimentos em tesouro e tudo mais. Então, isso aqui será super bullish para aumentar essa liquidez que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que já ultrapassou o patamar de quando o Bitcoin estava na casa de 109 mil. A projeção futura, com base nas expectativas e no que a gente tem de dados, é de que essa liquidez continue aumentando. Então, se ela já está num patamar onde o Bitcoin conseguiu absorver ela naquele momento e chegou na casa de 109.500, o que vai acontecer com o Bitcoin se mantendo ainda agora em 83 e ela continuando a subir? Na hora que a assimetria for corrigida, e historicamente ela sempre é corrigida com um pouco de atraso, na hora que ela for corrigida, o Bitcoin vai explodir para cima e o mercado de criptomoedas vai explodir para cima junto com ele, assim como aconteceu nesse período aqui de novembro. Mas quem foi que mais lucrou em novembro de 2024? Foi quem entrou comprando em novembro de 2024? Não. Claro que não foi. Foi quem comprou antes da assimetria ser corrigida. Quem estava comprando em agosto, setembro, outubro, foi quem mais lucrou nesse movimento. Então, se você quer ser um dos que mais vai lucrar no próximo movimento de alta do mercado, você tem que ser a pessoa que está comprando antes da assimetria ser corrigida. Por isso que eu acho muito interessante aproveitar essa queda que está acontecendo no mercado, abaixar o seu preço médio. Se você conseguir manter o seu preço médio próximo do valor atual das criptos do mercado, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Solana, Radium, Júpiter, Gito, Lido, nós temos diversas criptomoedas, citei somente alguns exemplos aqui que me vieram na cabeça de imediato, mas são boas criptomoedas essas criptos que eu citei. Se você conseguir manter o seu preço médio próximo do preço atual das criptomoedas que você tem na sua carteira, a tendência é que você consiga uma enorme valorização na próxima pernada de alta do mercado, que vai acontecer porque o ciclo não acabou, as condições são totalmente diferentes do bear market de 2022. E se você quiser aproveitar esse momento do mercado para comprar criptomoedas, diminuir o seu preço médio com taxa zero e agora podendo depositar em BRL diretamente através do Pix, você pode utilizar a corretora Max. Aqui você vai ter acesso a uma gama ampla de criptomoedas, diversas gemas de baixa capitalização de mercado e também as maiores criptomoedas do mercado.
E um problema que a Max tinha é que ela não tinha a questão do Pix. Agora ela tem a disponibilidade de depósitos diretamente em Pix. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para que você possa fazer o seu cadastro aqui e receber alguns benefícios, depositar em Pix aqui dentro da plataforma da Max, dentro da corretora da Max e fazer as compras dos tokens para você adicionar na sua carteira, fazer a diminuição do seu preço médio sem precisar gastar um centavo com taxa na hora que você estiver fazendo a compra dos seus tokens ou na hora que você quiser abrir uma operação no mercado de futuros. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal Invest Cripto, lembre-se que basta você clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se ou no link que está no comentário fixado para que você se torne membro aqui do canal e você tenha acesso a 2 lives semanais exclusivas para os membros aqui do canal, uma planilha com diversas altcoins onde eu atualizo as regiões de entrada semanalmente para os membros aqui do canal, através das lives que eu faço exclusiva para membros aqui do canal. Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, custa menos de R$ 1 por dia durante o mês, um valor completamente irrisório. Basta você clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se ou no link que está no comentário fixado. E para ter acesso a uma comunidade exclusiva para trades no mercado de futuros, o link também está na descrição e no comentário fixado para que você receba e copie e cole os trades que eu compartilho com os assinantes daquela sala de operações CryptoTraders. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.